Hello, my name is Isaac and welcome to my channel, Os Teacher Pira. Nessa aula eu vou te ensinar como descrever alguma coisa que está acontecendo, que alguém está fazendo ou que nós estamos vestindo. O famoso presente contínuo. Então vamos embora. Present continuous nós iremos usar nas seguintes situações. Basicamente, a gente vai usar para falar do que está acontecendo right now, at this exact moment, right now. Yes? Então, o que está acontecendo? What's happening? O que alguém está fazendo? What they are doing? Ou o que nós estamos vestindo? What I am wearing. Esse tempo verbal, ele é muito fácil de usar, porque quando a gente vai falar, quando nós vamos escrever, nós seguimos uma espécie de fórmula. Então, a nossa fórmula é mais ou menos essa. Subject, o sujeito da frase, mais o verbo be. Se você tem alguma dúvida desses conceitos, que eu já te expliquei, eu vou deixar o link para alguns vídeos explicando esses conceitos. O que é um verbo, pronomes pessoais, o verbo to be. Vocês vão ver o link em algum lugar aqui na tela e eu vou deixar na descrição do vídeo os links para vocês acessarem, para vocês lembrarem desse conteúdo se precisar. Voltando. Então você tem um sujeito, quem pratica a ação, mais o verbo be, ser ou estar, mais o verbo, que é a ação, fazendo, vestindo, o que está acontecendo, e o ing no final desse verbo. Então, em português, seria mais ou menos eu estou trabalhando. A gente não fala eu trabalhando, ela estudando. Então a gente precisa do verbo be, porque estar, eu estou, ela está, nós estamos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando. É importante a gente sempre lembrar de usar o verbo be, quer dizer o verbo estar. Yes? For example. Vamos ver se dá pra ver se diz azul aí. Dá pra ver. Então, o sujeito da frase, quem pratica ação? I. O verbo to be, né, conjugado aqui, I am. O verbo work, trabalhando, terminando em ing. I am working. Entendeu? Então, esse ing no final está fazendo a função do famoso gerúndio. Ando, endo, indo. Em English, só o ing substitui isso. Então, I am working. Pelo amor de Deus, em nome de tudo que é sagrado, é working. Não é working, não é shopping, não é doing, não é happening, não é watching, não tem G no final dessa pronúncia. Yes? Excellent. Another example. Então, sujeito. You guys. You. Verbo to be com you. You are. Yes? O que vocês estão doing? Fazendo right now? What? Assistindo, né? O verbo watch, assistir. Mais o ing no final. Watching a YouTube video. Or you are studying. Studying. Terminou com y e não mudou. Eu não tirei o y, não fiz nada com isso. Só coloco o ing no final. Adoro falar essa palavra com y e ing. Studying. Delícia essa palavra na minha boca. Studying. Eu sei que vocês adoram estudar. Eu tenho certeza absoluta que vocês adoram estudar inglês. Yes? E no caso, né, she. Se fosse she ou he, terceira pessoa, do singular, né? She is studying, sleeping, shopping. Yes? Super, super, super fácil. Normalmente eu não gosto de fazer associação com o português. Porém, se vocês fizerem essa associação na estrutura, né, na fórmula, dá certo. Eu estou fazendo, ela está vestindo, eles estão trabalhando. Essa associação dá certo, pelo menos nas afirmações, ok? Para frases negativas e interrogativas, perguntas, você só precisa saber das regras do verbo to be. O verbo to be, nessa fórmula, ele serve como auxiliar. Então, se você sabe colocar o verbo to be na negativa ou fazer perguntas com o verbo to be, você consegue fazer essas perguntas e essas frases negativas com o presente contínuo. For example, I am wearing
a t-shirt. Yes? I am wearing a t-shirt and a coat. A teacher's coat. I'm wearing a teacher's coat. É o que eu estou wearing. Importante prestar atenção que a gente nunca usa igual em português, usando, né? Em inglês a gente não fala I am using a t-shirt. No. A gente fala I am wearing, vestindo. Yes? I am wearing a t-shirt. Posso até falar de acessórios. Wearing an earring or nail polish. Or I'm wearing a hairband. Né? Alguma coisa no cabelo, um elástico. I'm wearing a hairband. Glasses, braces. Nós usamos o verbo wear. Nunca o verbo use. Usar. Use. Use the computer. Use the internet. But not clothes, ok? Então, I am wearing a t-shirt. Para eu transformar isso numa negativa, o que eu preciso fazer? Colocar o verbo to be na negative. I am not wearing a t-shirt. E é a mesma coisa para todos os outros pronomes pessoais. My mother. Se eu fosse substituir por um pronome pessoal, seria she. Então, my mother isn't wearing jeans. My mother isn't wearing jeans. She is wearing a skirt. You are, you aren't, they aren't, we aren't. E como ficam as questions? Vamos lembrar de como ficam as questions. Quando nós vamos fazer perguntas, é importante prestar atenção. E lembrar que o verbo to be, o auxiliar da frase, no caso, sempre vem antes do sujeito. Independente se for uma WH question ou uma yes ou no question, o sujeito sempre vem. O verbo auxiliar sempre vem antes do sujeito. Então, what am I doing? What am I doing? O que eu estou fazendo? What am I doing? Where is she going? Where is she going? Aonde ela está indo? Are you studying? Você está estudando? Então, lembrar de sempre colocar o verbo antes do sujeito da frase. Resumindo, em que situação que você vai usar o presente continuous? Você entrou no Tinder, deu match com alguém, você marcou um date, depois que você tiver 18 anos, 2 adultos, com consentimento, legal, num lugar público, de dia, cheio de pessoas. Eu tenho certeza que vocês não fariam de outro jeito, right? Aí você combinou date de se encontrar lá no lugar, né, no restaurante, na lanchonete, no terminal. Encontrar no terminal, que catástrofe. Todo mundo em Londrina já passou por isso uma vez na vida, de encontrar o date no terminal. Você tá ali conversando com o seu date on WhatsApp or on Tinder, né, no chat do Tinder. Teacher, como você sabe. Eu tenho vários amigos que usam e me contaram. Ok. E você tá ali, where are you? Onde você está? What are you doing? What are you wearing? I'm wearing a red t-shirt. I'm standing by the... Qual que é a linha do shopping que vai pro shopping? Esqueci, 213? 400 qualquer coisa? Don't remember. Don't remember. I'm standing by the bus stop. Perto do bus stop, da parada de ônibus. Você vai usar isso pra te ajudar a localizar o seu date no terminal? Yes? Ou quando você tá fofocando de alguém, olha lá, fulano tá olhando, tá fazendo isso, tá falando com fulano. Você viu só fulano? He's kissing her. Oh, he's staring at us. Ele está staring at us. Em várias situações. Não tô conseguindo pensar em muito mais. É que péssimo. Bad teacher. Ok? Então, Isaac, todas as vezes, não importa a situação, é só colocar o ing depois do verbo? Não. Tem algumas observações de spelling, ok? Vamos ver agora. Então, na grande maioria dos casos, nós vamos sim terminar o verbo no gerúndio, né, no presente continuous, com ing e mais nada. For example, eat, play, drink. Então, quando eu for colocar isso no presente continuous, no gerúndio, eating, playing, drinking, né? Como eu disse anteriormente, studying. Adoro essa palavra, studying. Tudo isso, ing. Aí, quando o verbo termina com a letter E, vai fazer diferente. For example,
Quando termina com a letter E, você tira a letter E e coloca no lugar ing. Hoping, eu estou esperando, esperançoso, né? Hope, esperança. Então eu estou esperando, I'm hoping que algo aconteça. Riding, riding a bicycle, a horse, I'm riding. Driving, I'm driving a car, I'm driving a truck. Então, teacher, toda vez que terminar com a letra I, a gente tira o I e coloca ing no lugar. Não. Tem alguns outros casos irregulares que acontece uma coisa diferente também. For example, die, lie, mentir, tie, amarrar. No caso, a gente vai mudar tudo. Dying, lying, tying. Ok? Você tira o I e coloca YING. Ai, teacher, muita coisa para lembrar. E a gente ainda não terminou, tem mais algumas outras regrinhas. Então, o meu conselho para vocês é assim, não estressa. Se não lembra, consulta. Você tem o Google Tradutor, você tem o dicionário, você tem várias alternativas para você ter certeza de como escrever. Ah, professor, vou fazer prova, eu não vou poder usar nenhuma dessas ferramentas. Eu, como sou um teacher muito legal, não vou colocar vocês numa situação que vocês têm que penar muito para lembrar disso, principalmente esses que são mais chatinhos de lembrar. Mas é o tipo de coisa que acontece com o tempo. Leitura, ficar atento, né, às regrinhas, lembrar que tem essas regrinhas, sabendo que vocês vão ter prova daqui a pouco, estudar um pouquinho dessas regrinhas. It's important, ok? Antes que eu esqueça. Isso que eu falei de procurar, né, pesquisar no Google, no dicionário, isso é o que a gente chama de spell check. E isso não é só em inglês. Vou mandar um e-mail para um professor, um recado lá no Google Classroom, para a diretora, para a pedagoga da escola, vou mandar uma mensagem um pouco mais oficial para uma entrevista de emprego. Então é sempre importante a gente gastar um pouquinho de tempo se assegurando de que o que eu estou escrevendo está correto. Yes? E isso é o que a gente chama de spell check. Eu vou checar, check, o que eu escrevi, se o spelling está correto, ok? Alguns professores explicam essa última parte da seguinte maneira. Swim. Aqui eu tenho o tal do sanduíche de vogal. Eu tenho uma consoante, vogal, consoante. Então, quando você tem esse sanduíche de vogal, o que você vai fazer? Dobrar a última consoante e adicionar o ing. Eu aprendi desse jeito, todo mundo ensina desse jeito. Porém, é confuso quando você vê alguns outros verbos. For example, listen and fix. Por que não vai dobrar? 1. A sílaba tônica está aqui, não está aqui. Então, quando você tem duas sílabas na palavra, é importante que a sílaba tônica, né, a sílaba forte, onde está o som mais forte, seja a segunda. E, no caso aqui, a gente tem uma questão de fonética. Então, fix, eu tenho uma vogal e duas consoantes. O som do K e o som do S, né? Fix. Tem dois sons de consoante no final. Então, a gente não vai dobrar o X. Isso não vai acontecer. Vou dar uns exemplos para vocês. Jog, sit, run. Termina com vogal e consoante, uma sílaba, dobra a última consoante. Jogging, sitting, running. Admit and prefer. A sílaba tônica é a segunda. Prefer, admit. Nesse caso, consoante, vogal, consoante, sílaba tônica está no final, a gente dobra. Jogging, sitting, sentando, né? Running, correndo. Admitting, parece um português, né? Sounds like Portuguese. And preferring, também sounds like Portuguese. Acho que a gente não precisa translate. Antes de encerrar esse vídeo, é importante fazer uma consideração final. O que a gente fez aqui foi o present continuous. Esse é um tempo verbal que a gente usa o gerund, o gerúndio. Adicionar o ing no final, running, playing. Studying, watching, dying, listening. Isso é o gerund, o gerúndio, o nosso ando, endo, indo. E esse gerund a gente vai usar em todos os tempos verbais
possíveis. Então, nesse caso, é o present continuous. Mas nós vamos ter uma situação também de gerund no past continuous, past perfect continuous, present perfect continuous, future continuous and future perfect continuous. A gente vai usar o gerund em todas as ocasiões, em todas as situações possíveis de tempos verbais in English. A situação do present continuous é justamente para descrever o que nós estamos doing right now. Okay? And right now we are studying English at home because of COVID-19. Well, that's it for this class. Para essa aula é isso. Thank you so much. Eu espero que vocês tenham compreendido, tirado as dúvidas sobre esse assunto e quaisquer outras dúvidas que vocês tenham, vocês podem deixar nos comentários, ok? Remember to like the video, subscribe to the channel, share with your friends. Yes, share. Sharing is love. Thank you again so much. Stay safe and stay home. Bye bye.